O Justiça e Você começa agora. No programa de hoje você vai conferir a polêmica criação do Paralegal, que quer permitir que bacharéis em direito atuem em escritórios como advogados assistentes. E você vai ver também que começou a valer a obrigatoriedade do detalhamento dos impostos pagos em notas fiscais de empresas brasileiras. E mais os bons resultados do Juizado Especial do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que contabiliza altos índices de conciliação nos processos. E o que fazer quando o condomínio resolve proibir que moradores mantenham animais de estimação em casa? Continue conosco. Voltamos em instantes falando sobre os tributos na nota fiscal. No intervalo, você confere os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. Até já! O mapa estratégico do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte foi validado por desembargadores, magistrados e servidores em um workshop realizado na primeira quinta-feira de fevereiro. O mapa é a ferramenta que indica os principais objetivos da instituição, além de permitir melhor aferição das metas alcançadas. A elaboração do mapa faz parte do plano estratégico do tribunal a ser executado pelos próximos 6 anos. Teremos outras reuniões que deverão acontecer no mês de fevereiro, aproximadamente 24 e 26 de fevereiro, onde a gente vai entrar mais adentro com a parte técnica, falando sobre indicadores, metas, até que a gente chegue aos projetos estratégicos. Isso é o ponto final. Quando a gente fechar tudo, aí ele vira um plano estratégico que será validado pelo Pleno até a primeira quinzena de abril. A maior parte das questões de menor complexidade é julgada aqui, no Juizado Especial Cível. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode procurar o atendimento no Juizado Especial Cível competente, apresentar as provas e protocolar o seu pedido. Se a documentação estiver correta, no mesmo dia já é marcada a data da audiência de conciliação. O prazo médio é de 30 dias. Mas atenção, os juizados especiais cíveis não julgam causas trabalhistas, de família, crianças e adolescentes, de heranças ou inventários, falências ou concordatas, nem acidentes do trabalho ou reclamações contra o Estado. Juizados especiais, gratuidade e rapidez na busca dos seus direitos. De volta com o Justiça e Você para falar sobre a transparência no recolhimento de tributos. Desde o início de 2015, estabelecimentos comerciais de todo o país estão obrigados a detalhar na nota fiscal todos os impostos que o consumidor paga sobre produtos e serviços. A norma que determina a divulgação dos tributos existe desde 2012. Vários pedidos de prorrogação de prazos acabaram adiando a vigência da lei, mas agora é para valer. Os impostos estão embutidos no preço de quase tudo que consumimos diariamente. Mesmo assim, ainda é pequeno o número de consumidores que sabe quanto paga de tributo a cada compra. Eu tenho certeza que pago muito imposto. Deve ser uma exorbitância de imposto, viu? Pelo que eu já tenho lido cotidianamente. A partir de agora, as empresas que atuam no Brasil são obrigadas, por lei, a informar na nota fiscal quanto o consumidor pagou de impostos e qual o custo efetivo da mercadoria ou serviço adquirido. É a sociedade que vai se beneficiar com essas informações. Na medida em que o contribuinte, ao pagar por um determinado serviço ou uma compra de um determinado produto, ele vai ter ali nas mãos exatamente, aproximadamente pelo menos, quanto foi recolhido em favor de um determinado ente tributário. A 12.741 foi criada em 2012 e os comerciantes tiveram um prazo de 2 anos para se adequar. Desde o dia 1º de janeiro, ela entrou em vigor em caráter definitivo. E para as empresas que descumprirem a nova regra, as multas podem chegar a até R$ 6 milhões. As sociedades empresariais que
vendem serviços ou mercadorias para o consumidor final. Elas estão obrigadas a se adequar a essa legislação. As notas fiscais devem trazer informações sobre 7 tributos: IOF, IPI, PIS/PASEP, COFINS, CID, ICMS e ISS. Eles podem estar discriminados em reais ou em percentuais sobre o valor do item. A lei também para que as pequenas empresas que ainda não são informatizadas possam cumprir a transparência fiscal. A legislação permite que essas informações sejam postas em gôndola, no supermercado, em cartazes fixados nos estabelecimentos, ou mesmo no cupom fiscal que é dado ao consumidor final como prova daquela operação econômica. A sócia deste salão de beleza conta que a adaptação à nova lei foi fácil. Com a orientação de um contador e a instalação de um software, o percentual de tributos passou a ser calculado automaticamente. É muito interessante, e isso é essa transparência com o cliente. E o cliente em si gosta, ele vê, entro no salão, sou bem tratado, e é um salão que ele cumpre com todas as normas, e eu sei e eu vejo. O TJ nas mídias desta semana destaca a postagem do TJRN no Instagram sobre a abertura das inscrições para o cargo de desembargador. A vaga surgiu com a aposentadoria do desembargador Aderson Silvino. O endereço do TJRN no Instagram é o @TJRNoficial. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional está gerando muita polêmica na classe jurídica. O projeto prevê a criação de uma nova profissão, o paralegal. A função, uma espécie de advogado assistente, seria exercida por bacharéis em direito que ainda não têm o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB é contra e já entrou com várias recomendações pedindo o arquivamento do projeto. Estudar tem feito parte da rotina de Ronald. Bacharel em Direito, recém-formado, mantém o foco na obtenção do registro profissional. O exame da Ordem dos Advogados do Brasil será realizado no primeiro semestre de 2015. E até que o registro torne-se realidade, uma alternativa para trabalhar na profissão pode surgir para os bacharéis. A aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que cria o Paralegal, de autoria do deputado federal do Rio de Janeiro, Sérgio Zevter, do PSD. Mas a nova função é vista com ressalvas por Ronald. Que, na realidade, o paralegal é um absurdo legislativo. Uma vez que a atividade do paralegal, na minha opinião, ela vai desestimular o bacharel em Direito, que não obteve êxito imediatamente no exame de ordem, a um certo comodismo para a preparação da OAB. Segundo o projeto de lei, o paralegal poderá auxiliar na preparação de documentos e na realização de pesquisas. Já funções como assinatura de petições e sustentações orais em julgamento continuarão restritas aos advogados. A proposta define ainda que um bacharel poderá atuar como paralegal por no máximo 3 anos. Apesar de ele ter tido a oportunidade durante 3 anos de estar atuando junto ao escritório com advogado com registro, praticando, mas se ele não obter êxito durante os 3 anos, ele vai voltar à estaca zero, digamos assim, em outras palavras. Pois ele vai voltar a ser bacharel novamente, assim como ele foi após a conclusão do curso de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil tem opinião semelhante. Criar uma função técnica para atuar em assuntos jurídicos, segundo o Conselho Federal da OAB, poderia gerar um nível desigual de atuação. A OAB vê com muita preocupação, com muita apreensão, este projeto que quer criar a figura como se fora de um advogado de segunda classe, para que o público melhor entenda. Seria um desserviço que se presta ao cidadão, que poderia ser até envolvido, imaginar que estaria com um profissional habilitado, cuidando da sua ação ou dos seus interesses, e, no entanto, teria um bacharel que não se tornou profissional do direito, porquanto não logrou aprovação no exame que assim prepara e qualifica.
O conselheiro da OAB explica que várias recomendações foram protocoladas nas 2 casas legislativas federais, oficializando a preocupação com a criação do paralegal. A OAB, através da presidência do Conselho Federal, Dr. Marco Vinícius, do vice-presidente Cláudio Lamarck, e através da Comissão de Estudo Legislativo, que acompanha todo o trabalho no Congresso Nacional, já oficiou, mostrando o seu posicionamento, já fez reuniões, já fez contatos, mostrando que é retrocesso para o direito e para a advocacia, se for aprovado este projeto, é um desserviço para a comunidade, principalmente para aqueles carentes de assistência jurídica, se isso ocorrer, e que cria um problema também no mercado de trabalho. Como é que se vai saber o profissional que é mais profissional, menos profissional, mais qualificado, menos qualificado, cobra mais barato? A causa mais importante, depende do deputado autor do projeto, quem é para o cliente, toda causa é importante, a sua é a mais importante, não importa o valor. Portanto, a OAB já está e vai continuar vigilante, alerta, para que esse retrocesso não venha a acontecer. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, vamos falar sobre animais de estimação em condomínios. Será que essa é uma convivência pacífica? Aproveite esses minutos para acessar a nossa página no Twitter e conferir os destaques do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco. Queremos saber quais são os temas da sua preferência. O Justiça e Você volta já. O Justiça e Você está de volta falando sobre uma situação cada vez mais comum: a presença de animais em condomínios residenciais. Apesar do número de amantes e defensores ser crescente, a questão ainda é bastante polêmica. Em alguns casos, a permanência dos animais depende de decisão judicial. Confira. Moni é uma Yorkshire de 2 anos bem comportada. O latido é ouvido com pouca frequência no apartamento e ela obedece a todos os comandos. No dia a dia, Maria Lúcia cuida para que esse comportamento seja mantido. A aposentada conta que antes de escolher o bichinho de estimação, pesquisou sobre a melhor raça para viver em condomínios. Tudo depende do dono, tudo. Porque o cachorro se molda à personalidade do dono. Se eu procuro respeitar a comunidade que mora no condomínio, dá certo, porque o cachorro se adapta. Todo esse cuidado com a cachorrinha tem resultado em boa convivência com os outros moradores. Contudo, Maria Lúcia já presenciou problemas de vizinhos com pets. Ela conta que, ao mudar-se para o condomínio, não foi informada sobre as normas que tratam da permanência de animais de estimação. Eu perguntei quando eu cheguei na portaria se permitia um cachorro, né? Se dissessem que não permitia, eu já ia morar em outro lugar, não ficaria aqui, não, de jeito nenhum. Mas não tinha nada. Ninguém me disse isso pode, isso não pode. Ninguém falou nada. Não existe isso nos condomínios. Né? E é o que falta. Né? Quando uma pessoa vem morar, quando chega aqui no condomínio, já deveria ter na portaria algum papel, alguma coisa, né? Como o que deveria fazer, o que poderia, o que não poderia fazer, né? Para que as pessoas cuidassem. Deveria mesmo, é o que diz o presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB. Ele explica que o regulamento interno dos condomínios deve conter todas as orientações para os moradores que possuem pets. Temos que prezar pelo o bom costume, o sossego dos vizinhos e a saúde dos vizinhos. Aquela norma de, quando conduzir o seu animal para passear, sempre no elevador de serviço, com focinheira, sempre com um saquinho na mão, porque se ele fizer alguma necessidade, a obrigação é do dono do animal a limpar na hora, não é do funcionário do condomínio. E sempre levar o bom convívio com os vizinhos, sem que leve a alguma coisa mais séria, por causa do animal, claro. O caminho mais indicado para resolver problemas envolvendo animais de estimação em condomínios
é o debate em Assembleia Geral. Porém, se mesmo depois da Assembleia não houver acordo, os vizinhos insatisfeitos podem judicializar a questão. Se não tiver nenhum meio amigável, nenhuma conciliação, nem chamando os demais vizinhos, querendo dizer que o problema é do condomínio, porque na realidade, quando acontece em condomínio, é cultural, ninguém quer se envolver, mas o problema é do condomínio. O problema não é específico de A e B, o problema é do condomínio. Dentro da legalidade é passar para o Estado juiz, passar para a justiça e levar a problemática, e aí o juiz vai usar o bom senso e dar uma decisão, né? Para evitar atritos com os vizinhos, Maria Lúcia passeia com a Mone 3 a 4 vezes por dia. Isso ajuda a tranquilizar a cachorrinha. Além disso, a dona da Yorkshire pesquisa, lê sobre o universo dos animais e conversa com outros moradores. Tudo para tornar o convívio o mais sereno possível. Depende tudo como eu conduzo esse cachorro. Depende, só de mim. Lembrando que o melhor caminho para qualquer situação de conflito é sempre a conciliação. Só depois de esgotar as possibilidades de entendimento é que as vias judiciais devem ser acionadas. Lembre-se que provavelmente você vai continuar a conviver com seus vizinhos, independentemente do resultado. E o Justiça, você fala agora sobre o Juizado Especial do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Criado inicialmente para atender às demandas de passageiros apenas durante a Copa do Mundo de 2014, o juizado teve funcionamento prorrogado. Em 6 meses de atuação, a unidade contabiliza altos índices de conciliação de conflitos. Desde junho, quando foi inaugurado, até agora, quase 400 pessoas foram atendidas na unidade. Mais de 150 conciliações de litígio envolvendo companhias aéreas e passageiros em viagem foram realizadas. Isso nos gratifica, porque evita novas demandas para o judiciário. A partir do momento que aquele direito ele é resolvido no âmbito da conciliação pré-processual, a gente já quita a questão dos direitos materiais e morais na própria conciliação. Ela é levada à homologação, pelo juiz de São Gonçalo, e a pessoa não pode mais entrar. Extravio e violação de bagagem estão entre as principais demandas atendidas. É uma das situações mais complexas e mais delicadas para que sejam resolvidas em nível de conciliação. Por quê? Porque existem todas as resoluções de ANAC que as companhias aéreas elas se apoderam dessas resoluções e não veem com bons olhos o direito dos passageiros, que na verdade a companhia aérea ela tem que entregar no destino final, transportar não só o passageiro, mas como a sua bagagem intacta. A novidade é que agora o juizado do aeroporto também está fazendo o intermédio entre a vara da infância e da juventude e os pais que precisam da documentação para embarcar filhos menores de 12 anos em voos domésticos. Receber a documentação do pai ou da mãe requerente da criança, a gente recebe a documentação, envia para a vara, onde tem jurisdição na criança, onde ela reside. Eles processam, tramitam um processo, expedem o alvará e devolvem para o nosso e-mail. Lá a gente confere, certifica e entrega aos pais. Esse procedimento tem que ser, no mínimo, os pais têm que chegar pelo menos 4 horas antes do voo, ou então vai lá, solicite para que a gente entregue no outro dia. O Justiça e Você volta na próxima semana, mas nas nossas páginas das redes sociais você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário. Pela internet você pode também rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Queremos saber o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.